Boa noite a todas, a paz de Cristo. Como a pastora estava falando, né? Jesus ele nos surpreende no dia 23 de junho. Se eu não me engano, eu acho que era a pastora Ede que estava pregando. E na hora que ela começou a pregar, Deus começou a me dar uma mensagem. Eu comecei a anotar. E quando eu olhei, ficou bem comprido. Eu falei assim, meu Deus, acho que isso é uma pregação. Aí eu falei assim, não sei para que vai ser, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E passou alguns meses, a pastora falou para mim, a bispa, né, Elisa? Queria te fazer um convite, queria que tu pregasse no Confra. Eu disse, amém, estou meio enferrujada, faz tempo que a gente não prega, mas a gente fala o sim do Senhor, né? Geralmente eu canto, gente, mas estou um tempinho parada. Eu só vou rapidinho largar o microfone para eu poder ajeitar o meu tablet aqui, tá? Eu acho que foi. Meu Deus, se eu andar, eu esqueci que desmorona e já era. Jesus, cuida de mim, Senhor. Deixa eu achar aqui a mensagem, né? Foi. Glória a Deus. Então, gente, eu vou me apresentar novamente, tá? Eu sou a pastora Chá. Alguns me chamam de Chay, alguns me chamam de Chá, mas na verdade meu nome é Shaira. E eu amo que me chamem de Chá ou de Chay por apelido, porque parece que fica mais aconchegante, né? E eu sou casada há quase 22 anos. E eu sou casada, né? Há quase 22 anos com o amor da minha vida, que inclusive pregou domingo. E quem veio conheceu ele, pastor Gilmar. Tenho 2 filhos, a Gabriela de 16 anos, o Estevão de 13 anos. Além de ser pastora, eu sou psicóloga também. Faço atendimento voluntário aqui na igreja às terça-feiras com hora marcada. Oh, meu Deus, isso aqui está uma luta, gente. Em casa funcionou certinho e eu preciso disso aqui. Foi. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor. Então, eu gostaria também de agradecer a oportunidade, né? Gostaria de agradecer a bispa Elisa que confiou, todas as pastoras que são da casa, que estão aqui, as mulheres que são linhas de frente com ela. Eu gostaria de agradecer pelo convite. E quando eu estava preparando hoje a palavra, né? Meditando nela, o Senhor falava assim que a gente vem, às vezes, para a casa do Senhor numa correria. Eu não sei como é que foi o dia de vocês. A bispa Elisa veio aqui e falou sobre a tempestade. Às vezes a gente vem, né, debaixo de uma tempestade, debaixo às vezes de uma briga, discussão com o marido, com o filho. Eu não sei de que maneira que você chegou aqui, mas eu quero te dizer que em tempos de guerra, nós não podemos parar de lutar. Tem um louvor que fala que em tempos de guerra nós não podemos parar de lutar, não é mesmo? É nesse momento que o Senhor se faz forte nas nossas vidas. Quando nós achamos que nós somos fracos, o Senhor ele se faz forte no nosso meio, se faz forte em nós. E Ele fala também que Ele tem para nós o escape, descanso, cura e recompensa. Então, se você veio aqui magoada, você veio aqui ofendida, você veio aqui machucada, você veio aqui debaixo de uma guerra, eu quero te dizer que o Senhor ele tem descanso para a tua vida. Né? Como fala o louvor, em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar.
Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera palavras, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. É isso que o Senhor ele tem para as nossas vidas. Aleluia, o escape, é o descanso. Eu não sei da forma que você entrou nesse lugar, mas eu sei que o Senhor tem muitas coisas para fazer na minha e na tua vida. Aleluia, obrigado. E o tema que o Senhor colocou no meu coração está lá em João 3,16. Você que tem a Bíblia, se quiser abrir comigo. Não sei se vai ser colocadinho. Ah, vai. Aqui. A palavra fala o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa passagem ela foi citada pela pastora Bia no mês passado. E quando ela começou a falar dessa palavra, eu falei: Jesus, que essa palavra que tu colocou no meu coração, que está sendo citada pela pastora Bia, que seja uma continuação do que o Senhor tem falado para tuas filhas. E de fato, ela tem sido uma continuação. Para mim, essa passagem, ela é uma da aliança maior que o Senhor podia fazer com a humanidade, foi essa passagem. E além de ela ser, para mim e para nós, a nossa maior aliança, ela é uma prova de amor. E nessa frase, quando fala assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira, o que ele está falando aqui? Ele simplesmente está confessando um amor. Ele está fazendo uma declaração de amor, não é mesmo? Mas depois ele fala o seguinte: que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E é aqui que o negócio pega. Porque o que eu entendi com isso? Que o amor, que a prova de amor, que a nossa declaração de amor, ela não pode ser baseada somente em palavras. Ela tem que ser baseada também em ação. E é isso que o Senhor fala para nós, que nós temos que ter a ação. É muito fácil a gente falar para alguém que a gente ama. É muito fácil eu olhar para alguém aqui que está do meu lado e dizer: ei, eu te amo. Mas só a palavra não nos basta. O que vai realmente mostrar que eu amo essa pessoa é a ação, é o dia, é a intimidade que eu tenho com ela, não é mesmo? Então eu vou te fazer algumas perguntas durante aqui a pregação, durante a palavra. Mas essas perguntas que eu vou te fazer, elas não são perguntas para te afrontar. Elas não são perguntas para você ficar afrontada com elas. Mas eu quero fazer essas perguntas para ela te confrontar. Elas não são para te deixar, tipo assim, ai meu Deus, eu queria uma palavra que fosse tanto de conforto, de consolo. O Senhor vai falar isso também. Mas ela não é para te acusar, ela é para te confrontar e é para ela te orientar, como ela fez comigo. Porque quando a gente vai trazer uma palavra, né? A gente começa a meditar e daí a gente começa a falar assim: meu Deus, Senhor, realmente tu tens que falar primeiro com a gente para depois com a igreja, porque é isso que gera vida. Não adianta nada eu te falar de algo se eu não estiver vivendo aquilo. Amém? Então a pergunta é o seguinte, as perguntas, né? Como está a nossa aliança com Deus? Como está a sua aliança com Deus? Quantas vezes nós já quebramos a nossa aliança? Quantas vezes já pensamos em desistir, largar o que foi nos dado, largar o que foi nos colocado nas nossas mãos para ser feito, aquilo que Deus e mesmo os nossos líderes nos confiaram? Quantas vezes já quisemos tirar a nossa aliança do dedo? Foi falado aqui na outra pregação do cuidado, né? Acho que foi a pastora Ede, que falou muito sobre o cuidado que nós temos que ter com a aliança, né? Então, a nossa aliança,
ela deve ser cuidada. A nossa aliança, por exemplo, assim, ó, quando eu olho para o meu dedo, para a minha aliança, quantas aqui são casadas? Levante a mão. Aleluia. Quando nós olhamos para o nosso dedo, o que nós vimos? Nós vimos o nosso compromisso com o nosso esposo, não é mesmo? Quando eu olho para essa aliança, eu lembro das promessas que ele fez para mim, dos votos que ele fez para mim, do juramento que ele fez para mim. Eu lembro do juramento que eu fiz para ele, dos votos que eu fiz para ele. Só que às vezes nós não tiramos essa aliança para polir, nós não cuidamos dessa aliança, nós não desentortamos essa aliança. E essa aliança, ela precisa sim ser cuidada, ela precisa ser polida. Às vezes a nossa aliança, ela não cabe mais no nosso dedo. Sabe por quê? Porque nós nos alimentamos de tantas coisas supérfluas que ficamos cheios, satisfeitos. E quando nós ouvimos falar algo do Senhor, não cabe mais dentro de nós. Uma vez eu vi um testemunho de uma mulher que ela contava que ela foi uma pastora. Gente, daqui eu não enxergo nada, tá? Então, se eu não estiver olhando muito fixa é por causa da luz, tá? Eu ouvi um testemunho de uma pastora que ela dizia o seguinte, que ela foi num restaurante almoçar com umas amigas dela, com as pastoras, enfim, as irmãs da igreja. E quando ela chegou lá nesse lugar, era espeto corrido. E ela disse que todas elas prontamente queriam o espeto corrido. Todas elas queriam comer o espeto corrido. Só que ela foi olhar antes no buffet. E quando ela chegou lá, ela viu que tinha sushi. E sushi era o prato preferido dela. Só que logo ela pensou assim, todas vão no espeto corrido, então eu não vou sozinha no sushi, né? Eu vou esperar um pouquinho. Ela começou a comer a carninha ali que era servida. E quando aí elas comeram e tal. E quando ela pensou em ir lá buscar o sushi, ela falou o seguinte: meu Deus, eu não vou mais comer não. Eu estou satisfeita, estou cheia. Só que sushi era a comida preferida dela. Não cabia mais. Então o que eu quero dizer para você essa noite, que muitas vezes o sushi é o nosso Jesus. Nós passamos o tempo todo se alimentando de tantas coisas, que quando nós vamos comer a nossa comida preferida, quando nós vamos fazer algo que nós precisamos, não cabe mais dentro de nós. E o que Deus falava isso com a gente? Não sobra mais tempo. Às vezes nós não temos tempo mais para o Senhor. Nós estamos tão atarefadas com a nossa vida corrida. E quando chega a noite, ainda nós temos a capacidade de deitar na cama e falar assim: Senhor, me desculpa. Foi tão corrido, mas tu sabes. Eu falo isso porque eu faço bastante. Então, eu falo assim: Senhor, tu sabes. Só que você sabia que o excesso de trabalho já era uma armadilha de Satanás lá do tempo do Egito? Quando o povo de Israel estava no Egito, e Faraó viu que eles estavam se aproximando muito do Senhor. Ele pensou assim: o que eu vou fazer para dar uma afastada nesse povo de Deus? Por quê? Por que ele queria afastar o povo de Deus? Porque ele sabia que se ele afastasse o povo de Deus, o povo ia começar a ficar cansado, o povo ia ficar irado, porque quando nós estamos longe do Senhor, a gente fica assim, né? Pode reparar, irmãs, a gente fica uns dias sem orar, a gente fica uns dias sem se preparar, sem ler a Bíblia, a gente já fica meia exaltada, não é assim? Foi dessa maneira. Então, o que ele pensou? Eu vou dar mais horas de trabalho para eles, porque dessa forma eles vão parar de se aproximar de Deus, eles vão parar de ouvir a voz de Deus, eles vão parar de fazer a vontade do Senhor. E foi assim, é dessa forma que acontece comigo e contigo. Quando Jesus ele foi na casa de Marta e Maria, ele olhou para Marta e falou: Marta, por que tu andas tão atarefada? Aquele momento, o problema não era as tarefas que Marta tinha para fazer, porque na verdade tinha que ser feito. O problema ali era a prioridade. Então o Senhor ele não queria que ela parasse de fazer o serviço. O Senhor queria que ela priorizasse o Senhor. E o que é priorizar o Senhor? Priorizar o Senhor, gente, não é a gente acordar cedo. Eu saio para trabalhar, eu acordo 6 horas da manhã para trabalhar, então eu vou acordar às 5 para eu poder fazer meu devocional e para eu poder me arrumar,
para eu poder ir trabalhar. Não. A nossa prioridade, sabe que quando eu vejo que é minha prioridade, é quando eu faço as coisas que eu preciso fazer, quando eu ajeito o meu marido para ir trabalhar, os meus filhos para ir para a escola, quando eu me arrumo para ir trabalhar. E quando, sabe aquele tempo que tem, não é o que sobra, mas aquele tempo que a gente pensa assim, agora eu vou relaxar. É nesse tempo que eu acho que é a prioridade para o Senhor. Eu vejo esse tempo como prioridade para o Senhor. É nesse tempo que a gente tem que dar o nosso melhor para Ele. Então eu quero te perguntar o que tem roubado o seu tempo hoje. Teve uma época, acho que 1 ano e pouco atrás, eu falava, o meu esposo me viu com o celular na mão. Toda hora ele me via com o celular na mão. E eu falei para ele assim, meu Deus, que coincidência, cada vez que tu me olha, eu estou com o celular na mão. E ele falava, amor, tu estás viciada? Gente, uma coisa que eu não dou muita bola é telefone. Mas ele falava assim, amor, tu estás viciada? Eu falava, eu viciada? Eu não estou viciada. Daí ele falava, sim, amor, cada vez que eu te vejo, tu estás com o telefone na mão. Aí eu pensei assim, né? Vou dar uma olhadinha, não quis dar o braço torcer para ele, né? Aí eu pensei assim, eu vou dar uma olhadinha no celular ali, nas configurações, quanto tempo mais ou menos eu estou gastando com esse telefone. Porque eu deitava e falava para Deus, Senhor, desculpa, a vida foi corrida, tu me conheces, tu sabe que eu sou filha, tu sabe que eu te amo, e é isso aí, Senhor. Me perdoa, mas é isso aí. Aí eu fui olhar no telefone, faziam quase 6 horas que eu ficava no telefone, em média, por dia. Aí eu falei assim, meu Deus, é isso aí que tem roubado o meu tempo com o Senhor. Então, porque aí eu fiz um propósito. Eu falei assim, Senhor, eu só vou, a partir de hoje, eu reconheci que eu estou perdendo um tempo com muitas coisas. E daí eu falei assim, Senhor, eu vou fazer um propósito. Então, a partir de hoje, eu só vou entrar no Instagram, eu só vou entrar no Facebook, eu só vou olhar o YouTube, depois de eu ler a palavra, depois de eu ter um tempo contigo. E por um tempo deu certo, irmãos. Funcionou, virou hábito. Tinha dias que realmente o dia estava muito corrido e eu não tive tempo de ler a Bíblia. Mas eu também não entrei no Instagram e não entrei no Facebook. Eu pensava, não vais entrar. Às vezes o costume assim, o dedinho já ia, mas eu voltava de novo. E esse é um propósito que eu fiz com Deus, porque realmente eu queria saber o que estava acontecendo comigo. Qual era a desculpa que eu inventava para Deus? E às vezes a gente começa a inventar mentiras para nós mesmas, né? Para a gente pensar assim, Deus sabe, né? Deus sabe que foi corrido, mas eu falava isso para eu me enganar. Eu falava realmente dessa forma para eu tentar acreditar que eu era uma boa filha, que eu era uma boa serva. Então, realmente, gente, desentortar a aliança, cuidar da aliança, polir, deixar as coisas que nós gostamos, amortecer a nossa carne dói. Reconhecer principalmente, né? Olhar para o marido e falar, realmente tu estavas com razão, dói mais ainda, não é? E às vezes nós perdemos a nossa aliança e nem percebemos. Mas eu quero te dizer algo. Hoje é tempo de restauração. É tempo de renovação de votos. Na terra os nossos votos são com o nosso cônjuge, que até que a morte nos separe. Mas com o Senhor não existe esse limite. Para o Senhor não existe esse tempo. O amor ele é infinito. E a palavra diz que nada, você pode repetir comigo, nada? Mais uma vez, nada nos separará do amor de Deus. Nada, irmãos. Nem a tristeza, nem a angústia, nem a dor, nem a morte, nada nos separará desse amor. E esse amor, da nossa parte, precisa ser correspondido também. E de que forma? Com compromisso, com confiança, com fé. E lembrarmos que não só com palavras, mas é com atitudes. Nós não estamos aqui por acaso. Deus ele tem um propósito para cada uma de nós. E nós precisamos estar dispostas a ouvi-lo e a caminhar em direção que ele está nos conduzindo. Porém, existe uma aliança, e essa aqui, para mim, é forte.
que nós precisamos fazer. Sabe com quem? Com nós mesmas. Nós precisamos lembrar de quem somos e reconhecer o nosso valor. Nós somos preciosas para Deus. E Deus, Ele não iria entregar o seu filho. Pode ter certeza que Ele não iria entregar o seu filho para morrer por alguém que não tivesse valor. Ele não ia dar a coisa que Ele tinha mais de valor, mais valiosa, para morrer por alguém ou por nada. Então Ele morreu por mim, por você, porque Ele viu que ali existiam mulheres guerreiras, mulheres fortes, que queriam adorar independente das circunstâncias. Nós somos como joias raras. E uma joia não deve se tratar e nem ser tratada de qualquer maneira. Lá em Isaías 43:4 diz o seguinte: visto que fostes preciosa aos meus olhos, digna de honra, eu te amei. Então Deus não apenas nos amou, Ele nos chama de preciosa. Você pode olhar para a irmã que está do seu lado e dizer: você é preciosa? Vamos falar um pouquinho para dar uma descontraída. O nosso valor, ele não depende da aprovação das pessoas. Ele não depende da nossa aparência. Ele não depende do que nós conseguimos fazer. Não depende. Ele já declarou o nosso valor na cruz. E a maior prova desse amor é quando olhamos para a cruz e podemos entender que eu tenho valor. Eu sou preciosa para Deus. Por isso a nossa aliança com Deus também precisa transformar a maneira de como nós enxergamos e como nós nos tratamos. Então aqui é algo que fala muito forte ao meu coração, que talvez durante muito tempo você tenha se visto pelos olhos de outras pessoas. Você tenha dado ouvidos às mentiras de Satanás. Talvez você tenha visto pelas suas falhas, por aquilo que não conseguiu fazer, ou pelas comparações, pelas rejeições, ou por aquilo que dizem de você. Mas eu vou te contar um testemunho, gente, sobre comparação. Eu pareço meia tímida, sabe? Mas eu não sou tímida, não. Eu só estou nervosa. Como disse, eu estou enferrujada. Mas eu ainda falei para a pastora, realmente nós não somos nada. E se Deus fizer algo é porque é Ele, realmente. Sabe? E eu sempre fui aquela moça de chegar chegando. Tenho TDAH, gente, então eu sou escandalosa, eu sou esquecida, eu sou desastrada, por isso que quando eu estou sempre olhando. E eu chegava nos lugares e oi, 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 aquele agito todo. Quem me conhece sabe, né? E tinha pessoas que falavam assim, ó, em alguns lugares que eu chegava, ó, chegou a alma da festa, chegou a alegria da festa. Outras já olharam com aquela cara meio assim, né? Ai, está se achando, chegou a se achona. Gente, não é se achona mesmo, é o meu jeito. Quando eu ouvi isso, chegou a se achona, nesse mesmo lugar que uma pessoa falou que eu era a alegria da festa. Aquilo ali me matou. E eu pensei assim, a partir de hoje, eu não vou ser mais desse jeito. Quer saber? Eu vou chegar bem quietinha nos lugares, eu cuido para não bater, vocês podem ver, eu sou bem atrapalhada, eu cuido para não esbarrar, cuido para, né? E eu pensei assim, eu vou chegar, né, devagarzinho, eu vou me sentar, vou conversar, só vou falar se dirigirem a palavra a mim, senão eu vou ficar quietinha. Tá, eu tentei isso durante 7 dias, gente, tentei praticar, tá? Durante 7 dias. Alguém se identifica com isso? É? Amém. Glória a Deus, não sou só eu. Aí, eu cheguei na igreja, bem quietinha, bonitinha, ali sentadinha. Daqui a pouco saímos, né, como todo culto, a gente sai depois do culto para ir jantar. Não falava nada, ficava quietinha. Algumas amigas minhas repararam e falaram assim para mim, Chá, o que está acontecendo contigo? Estás doente? Eu falei, não, estou super bem. Não, tu não és assim? Não, eu estou bem. Passou mais alguns dias. Chá, o que aconteceu? Pode falar que nós estou muito preocupada contigo. Eu falei assim, não, estou bem. Brigasse com o pastor, né? Meu Deus, vocês estão brigando? Estás passando uma luta, né? Eu disse, não, amiga, não tem nada a ver com isso. Aí daqui a pouco ela disse, não, pode falar, abre o teu coração. Não precisa, quer saber? Já tinha dado 7 dias. Quer saber? Eu vou falar então. Eu estou tentando ser outra pessoa. Eu estou tentando me controlar mais, ser mais mansa, mais calma, falar menos, porque eu me apeguei naquele versículo que ouvir é ouro e falar é prata.
Eu pensei assim, então eu vou, ficar mais na minha. Gente, não deu certo. Não deu certo. Porque eu olhava minhas amigas toda delicada, rostinho angelical, sabe? Aquela coisinha assim, eu falei assim, eu queria tanto ser assim, Jesus. Eu queria ser tanto desse jeito. E não funcionou. Não deu certo, porque Deus me fez assim, agitada, bagunceira, atrapalhada. Eu sou desse jeito. E eu quero dizer para você que você, do jeitinho que você é, seja dessa forma. Claro que a gente tem que sempre tentar melhorar. Não estou falando que não é para nós melhorarmos. Mas eu quero dizer para você que se você é desse jeito, agitada, alegre, seja do teu jeito. Seja alegre, seja agitada. Se você é quietinha, reservada, continua assim, porque isso é lindo. Não precisa se comparar, não precisa olhar para sua amiga e falar, eu queria tanto ser daquele jeito. Não, Deus não nos fez numa forma. Ele nos fez única. Você sabia que no mundo inteiro existe só uma de mim, só uma de você? Então pode ter certeza que você tem qualidades que eu não tenho. E eu tenho qualidades que você não tem. Pode ter certeza. Então por isso que não adianta nós se compararmos. Não vai dar certo. A comparação não dá certo. Então a palavra diz que nós somos preciosas aos olhos do Senhor. E se você é preciosa, Deus não quer que você viva sem valor. Cuide de você. Respeite seus limites. Cuide da sua mente. Se precisar, eu estou aqui. Cuide do seu coração. Cuide da sua vida. Não aceite qualquer coisa por medo de ficar sozinha. Não se diminua para caber na vida de alguém. Não tente ser quem você não é. Quem você é não vai dar certo. Você é uma joia rara e talvez essa seja uma das maiores expressões da nossa aliança com Deus. É aprendermos a enxergar em nós aquilo que nós não conseguimos enxergar. Eu não sei você, eu acho que vocês têm amigas que falam assim, umas para as outras, né? Pelo menos amiga é isso, né? Amiga, tu vai longe. Tu vais vencer, tu tens uma capacidade extraordinária. Tu fala super bem. Ali onde houve um problema, Deus vai te usar como cura na vida das outras mulheres. Eu tenho certeza que você tem amiga assim. Não tem? Eu tenho certeza que você tem esse tipo de amiga incentivadora. E às vezes elas falam coisas para nós e a gente pensa assim, de onde ela está vendo isso? Eu não sou assim. Deus faz com que eu seja dessa forma. Porque eu não vejo isso. E é desse jeito que Deus vê a gente. A gente não se acha capaz, a gente não se acha boa o suficiente e a gente nunca vai ser, tá? A gente nunca vai ser suficiente, a gente nunca vai ser perfeita. Mas nós buscamos a perfeição no Senhor, mas perfeitas nós nunca vamos ser. Mas o Senhor, Ele vê coisas que eu e você não vimos em nós. Então pode ter certeza que, como eu falei no começo, Ele não iria morrer por algo que não tivesse valor. Então, se Ele demonstrou para nós amor ao ponto de entregar o seu Filho e nos lembrar que somos preciosos aos olhos dEle, a nossa resposta precisa ser então o quê? Eu vou aprender a viver como alguém que sabe o seu valor. E você sabe qual é esse caminho que nós devemos aprender? Que nós devemos percorrer? É nos amar, é nos valorizar, é nos encontrarmos a nossa identidade que só em Cristo a gente pode achar. Esse é o caminho. Nós precisamos valorizar a vida que Ele nos deu. Comprometer-se com Deus e também aprender a cuidar daquilo que Ele confiou a mim e você, que é a nossa própria vida. Aprender a cuidar da nossa mente, das nossas emoções, do nosso relacionamento, dos nossos sonhos. Às vezes você pensa assim, Senhor, mas que eu não sonho mais. Senhor, meus sonhos já morreram. Senhor, eu tenho tantos sonhos, mas eu não sei qual sonho eu devo seguir. Eu tive uma experiência, eu fiz 3 faculdades. E eu não consegui concluir nenhuma delas. Eu fiz artes visuais, eu fiz música e eu fiz psicologia. E eu pensei assim, Senhor, meu Deus, eu sou um fracasso. Eu já tenho 20 e poucos anos. E eu não sei o que eu vou fazer. O que eu devo seguir. Eu amo música, mas não para ensinar. Eu amo psicologia,
mas essa talvez eu exerceria. Comecei a pensar e comecei a entrar em conflito e eu não conseguia chegar num objetivo, até que eu falei assim: Senhor, eu preciso que tu me dê o destino, porque eu sonho em fazer música e eu sonho em fazer psicologia, mas eu quero saber qual que é o teu sonho para a minha vida, porque eu não quero começar mais uma faculdade e ter que parar no caminho. E naquela semana eu tive um sonho. Eu sonhei, eu nem sabia que ia acontecer, que era assim, tá, gente? Só para vocês verem como era totoquinha. Eu sonhei que eu pegava um canudo de formatura. E eu abria aquele canudo, eu não sabia que o canudo se abria. E ali dentro estava um certificado. E quando eu tirava aquele certificado, estava escrito psicologia. Ali na hora eu entendi que era Deus falando comigo, me orientando. Era Deus sonhando realmente os meus sonhos. Porque uma coisa é nós sonharmos os nossos sonhos e querermos realizar. Mas acontece isso, a gente para pela metade. Agora eu queria realmente que fosse o sonho que Deus sonhasse para mim. E eu fui lá, naquele mesmo dia, eu liguei para a Univale. A moça falou assim, vem aqui porque hoje é o último dia de fazer inscrição. Gente, vocês acreditam que eu tive o sonho no dia que era o último dia de fazer a matrícula? Fui lá, fiz a minha matrícula, deu tudo certo. E hoje eu sou formada para a honra e glória do nome do Senhor. E realmente, hoje eu posso contemplar, né, nessa faculdade, nessa profissão, que eu sempre quis que fosse uma profissão que eu pudesse ofertar na casa do Senhor. Não só usar para mim, mas que eu pudesse ofertar na casa do Senhor. Então, para a glória de Deus, eu falo que eu nunca congreguei numa igreja que é tão completa, gente. Eu não sei, né, se vocês são daqui, se alguma não são, né, as visitantes, mas eu quero dizer para vocês, se vocês estão desigrejadas, aqui é o lugar, gente. Porque eu nunca vi, sinceramente, uma igreja que ela é tão completa. Literalmente, ela cuida da mente, da alma e do corpo das pessoas. É muito completa. Então, assim, quando eu vi o bispo Fernando falando de psicologia, gente, eu falava, nossa, meu Deus do céu, ele fala tudo o que eu penso. Ele fala tudo que eu tenho no meu coração, que interessante. Então, eu quero dizer para você que se você está procurando um lugar para congregar, gente, você achou. Aqui é um lugar abençoado. Eu tenho certeza que um novo tempo daí vai vir sobre a tua vida. Que nós possamos viver com propósito, honrar a Deus e ao mesmo tempo nos tratar com o mesmo amor e respeito que cuidamos, muitas vezes, cuidamos e oferecemos a outras pessoas. Aqui, pega um detalhezinho que é cuidar das outras pessoas. Eu atendo tantas mulheres na clínica e na igreja que falam que elas estão cansadas, elas estão fadigadas, elas se anularam, porque elas sempre ofereceram o melhor dela para as pessoas, mas elas pararam no tempo de se cuidar. Então, é isso que o Senhor ele se preocupa, comigo e contigo. Como é que nós estamos cuidando de nós? Não adianta nós darmos o nosso melhor para as pessoas e nós não fazermos o melhor para nós. A gente tem que aprender a dizer não. O não ele é pedagógico também, tanto para as pessoas que recebem quanto para a gente. Então, parar de fazer as coisas forçado. Às vezes a gente vai simplesmente para poder agradar, mas muitas das vezes o nosso coração não está bom para estar naquele lugar. Muitas das vezes nosso coração não está alegre para estar naquele lugar. Então a gente está gastando o restinho de bateria que a gente tem no nosso corpo para satisfazer a outra pessoa. Não que isso não seja bom. Claro, nós temos que dar o nosso melhor. Não é isso que eu estou falando. Que não é para nós não darmos o nosso melhor. Mas é que a gente tem que lembrar que nós somos prioridade também. Muitas das vezes a gente se coloca sempre o outro no lugar, sempre o outro em primeiro, e a gente esquece da gente. E quando a gente vai ver, a gente parece que está sozinho, parece que não tem ninguém pela gente. Então eu quero dizer para você que você possa aprender sim, dizer não, se colocar em primeiro lugar. Eu gostaria de fazer algo nesse momento. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e você deixasse tudo aquilo que está ocupando a sua mente nesse momento.
Talvez você tenha passado muito tempo acreditando que precisa provar o seu valor para alguém. Talvez você tenha se comparado, tenha se colocado sempre em último lugar. Talvez você tenha cuidado de todo mundo e esquecido de você mesmo. Mas hoje Deus te lembra. Você é preciosa, você é digna de honra, você é joia rara, você é amada. Eu gostaria que você abrisse os olhos novamente. E assim como os votos, eles são renovados aqui na terra, nós renovamos o nosso voto, né? Bodas de prata, bodas de ouro. Eu gostaria que você renovasse os seus votos com o Senhor essa noite. Eu gostaria que você lembrasse das promessas que Ele fez para a tua vida. As promessas que a gente acha que muitas das vezes ela já morreu, os sonhos nossos já morreram. E eu gostaria que você colocasse de pé. Eu gostaria que você pegasse a sua mão e colocasse no seu coração. Se você quiser fechar os olhos, pode fechar. Se você quiser falar com os olhos abertos, mas eu gostaria que você falasse de todo o seu coração. Repetisse algumas frases comigo. Então, coloca a mão no seu coração e fala assim: eu sou preciosa para Deus. Eu não preciso me diminuir para ser amada. Eu vou cuidar da vida que Deus me confiou. Eu vou me priorizar. Eu escolho viver os propósitos que Ele tem para a minha vida. Com o olhinho fechado, eu vou fazer uma oração por você. Amém? Senhor Jesus, ensina, Pai, a nós vivermos a partir dessa verdade. Que não sejamos mulheres que apenas cuidam de todos, Senhor. Mas que nós sejamos mulheres que também sabem cuidar de si. Que tenhamos, Senhor Jesus, coragem para dizer não quando necessário. E sabedoria para escolher o que nos faz bem e fé para caminhar nos Teus propósitos. E que a partir de hoje, quando olharmos para nós mesmas, não enxergamos apenas as nossas falhas, mas uma mulher que Deus criou, ama, honra e considera preciosa e chama de rara. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor?